Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico por socorro. Diante dele derramo meu lamento e exponho toda a minha dor. Quando o meu espírito se enfraquece em mim, tu conheces o caminho que percorro. No trajeto onde ando em silêncio, armaram armadilhas para me fazer cair. Olho para os lados e não há quem me defenda. Ninguém se importa com a minha vida. Não tenho refúgio, não tenho abrigo. Não há quem cuide da minha alma. Então clamo a ti, ó Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, minha porção na terra dos vivos, minha única esperança enquanto respiro. Inclina teus ouvidos ao meu clamor, pois estou profundamente abatido. Livra-me dos que me perseguem, eles são mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos se ajuntarão ao meu redor, pois tu agirás com bondade para comigo. Então eu louvarei teu nome, então eu cantarei pra ti, pois quando eu louvo os inimigos caem e o céu desce sobre mim. Então eu louvarei teu nome, então eu cantarei pra ti, pois quando eu louvo os inimigos caem e o céu desce sobre mim. Então eu louvarei teu nome, então eu cantarei pra ti, pois quando eu louvo os inimigos caem e o céu desce sobre mim. Glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs no mundo inteiro. Hoje, irmãos, a gente vai levar uma palavra até vocês sobre o porquê que Deus é vingador, né? A palavra do Senhor diz que Ele é o vingador, por isso que nós não podemos fazer vingança, né, irmãos? Porque é Ele quem vai vingar por nós todos os atos de injustiças cometidas aqui neste mundo, né? É Ele quem vai julgar e é Ele quem vai se vingar, né? Diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, eu quero que vocês hoje prestem bastante atenção, porque muitos acham que o homem morre, se ele estiver em Cristo, ele já vai para onde está Jesus, né?
Porque, na verdade, irmão, Jesus está em todo lugar. Em todo lugar Jesus está, porque ele deixou seu Espírito Santo e ele é Deus, né? Ele está em todo lugar. Ele sabe tudo que acontece na terra, irmãos. Só, irmãos, que a gente tem que aprender uma coisa, que as coisas celestiais, elas são diferentes das coisas terrenas. É isso que nós temos que entender para que a gente possa ter uma convicção do que Deus fará por nós. Muitos querem logo, né, que Deus se vingue, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Só, irmãos, que tudo, né, tudo nesta vida, o homem cria regras, né, para tudo. Tudo que você vai fazer, você cria regras, você cria limites, você cria tempos, você cria ordens, né? Então, irmãos, e por que Deus poderia ser diferente? E lá onde ele habita, irmãos, no céu de glória, ali também tudo, irmãos, tem limites, tem regras, tem ordens, tudo, irmãos. E aí a gente tem que entender, irmãos, que há uma diferença do céu para a terra. A terra é uma e o céu é outro, onde habita Deus, né? O lugar onde ele está, onde ele habita. Então, meus irmãos, eu quero aqui deixar bem claro para que vocês entendam melhor, porque você sabe, as pregações são feitas de várias maneiras, mas o homem nunca chega a uma conclusão da verdade, né? Da pura verdade. Porque existem, irmãos, as profundidades, irmãos, em tudo. Tanto na sabedoria humana como na sabedoria de Deus existem as profundidades do conhecimento. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para todos vocês que nós que morremos agora, né, neste corpo físico, a gente não vai lá para onde nós iremos depois do arrebatamento da igreja do Senhor. Nós não vamos para lá. Porque muitos dizem que a gente morre e vai lá já para o trono de Deus, né? Lá para onde ele está. E aí, irmãos, é um erro da gente pregar assim, porque não é verdade. Se a gente morrer em Cristo, irmãos, nós vamos para o paraíso, por enquanto. Só que nós estamos tranquilos, nossas almas não vão sofrer. Nossas almas já estão salvas. Que nem eu posso dizer aqui, os profetas, os discípulos de Jesus e todas as pessoas, irmãos, que vieram para Cristo e morreram em Cristo, elas estão, irmãos, no paraíso. Elas não estão no céu de glória. No céu de glória habita somente Jesus Cristo e o Pai e os anjos do Senhor nos céus. Homem nenhum, irmãos, que morreu até hoje, homem nenhum, mulher nenhuma que morreu até hoje, está no céu de glória. Porque você já viu, irmãos, eu já preguei sobre isso e eu volto a pregar, porque tem muita gente, irmãos, assistindo, são pessoas novas que estão assistindo meus vídeos, né, para a glória do Senhor, que né, eu não tenho glória, toda a glória de Deus, né, em Cristo Jesus. Então, irmãos, a palavra do Senhor, irmãos, fala claramente que nós não vamos para o céu de glória quando morremos.
Estou falando isso, irmão, porque eu já vi muitas pregações e eu não quero aqui contender com ninguém, mas eu quero pregar a verdade para que você saiba, irmãos, que no céu existem ordens, existem regras. Aqui no mundo não existe as ordens, as regras do homem. Agora você imagine Deus, irmãos, lá é perfeita. Lá é perfeita ordem, perfeitas regras. Então a gente tem que entender isso, irmãos, senão a gente não vai compreender as coisas de Deus nunca. Aí você pergunta, mas pregador, por que quando a gente morre, a gente não vai, mesmo vivendo para Cristo, morar com Ele na glória? Aí, irmãos, é uma boa pergunta. E eu quero responder para vocês o porquê disto. Daniel, irmãos, antes de morrer, ele quis saber muitas coisas, irmãos, a respeito dos céus, né? A respeito das salvações, né? Dos seres humanos aqui na terra. E não foi concedido a ele nem o tempo da vinda de Jesus na terra. Não foi concedido a ele. E Deus falou com ele que ele ia descer à sepultura e lá ele ia esperar o arrebatamento dele. Aí eu quero dizer para os irmãos que este arrebatamento, irmãos, é a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus. Vejam bem, os que morreram em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar, irmãos, quando houver o arrebatamento da igreja do Senhor. Então eu quero dizer aos irmãos uma coisa muito sábia, né? Das profundidades das coisas do Senhor. São profundidades que ao homem, irmãos, é difícil encontrar. Só se ele se dedicar mesmo às coisas de Deus. Se ele se dedicar, não viver na carne, procurar andar nos caminhos do Senhor direitinho, fazendo a vontade de Deus, aí ele vai encontrar, irmãos, as profundidades de Deus. Se ele não fizer isso, ele não vai encontrar. Porque vive na carne, como é que Deus pode dar conhecimentos espirituais em profundidades? Aí, irmãos, como é que Deus vai dar se a pessoa não se dedica, não busca, não jejua, não procura buscar mais as coisas celestiais do que as da terra, né? Porque hoje os homens estão buscando mais as coisas terrenas, né? E aí, meus irmãos, o que eu quero dizer, irmãos, é que quando o homem morre em Cristo Jesus, veja bem, em Cristo, ele vai para um lugar chamado paraíso. O que é o paraíso? É um lugar de descanso, irmãos. A alma do homem vai descansar. Aí eu chamo também de juízo da alma, né? O paraíso é um juízo da alma. Por quê? Porque quem morre sem Cristo, irmão, veja bem, o que eu estou falando agora para a glória de Deus, quem morre sem Cristo, ele morre e não vai para o paraíso, ele vai para um lugar de sofrimento, irmãos. É o que diz a Bíblia, né? Eu prego aqui o que diz a Bíblia. Então, meus irmãos, são esses dois lugares que a alma do homem poderá ficar se morrer em Cristo. Ela ficará até o arrebatamento. Até o arrebatamento da igreja do Senhor. Aí ela vai sair desse lugar chamado paraíso e vai ter o seu corpo ressuscitado, não num corpo carnal, irmão, porque a carne jamais subirá ao céu. Está escrito na Bíblia que a carne não subirá ao céu, nunca. Mas aí, irmãos, você pergunta, mas por que muitos pregam sobre a ressurreição da carne? Isso é muito importante, mas essa pergunta.
Por que que muitos pregam sobre a ressurreição da carne? Porque no tempo, irmãos, que Jesus estava na terra, ele ressuscitou vários mortos. Ele ressuscitou. Agora tem uma coisa, essas pessoas que ele ressuscitou para viver novamente na carne, eram pessoas de Deus, irmão. Pessoas de fé, pessoas que abandonaram o mundo para servir a Jesus. E eles tiveram novamente seus corpos ressuscitados para viverem e depois morrerem novamente. Então a ressurreição da carne, irmão, não significa salvação ao homem e nem à mulher. Por quê? Porque a ressurreição da carne, irmãos, vai trazer novamente morte para aqueles corpos que foram ressuscitados na carne. Por isso que muitas pessoas chamam de ressurreição da carne, né? Inclusive tem religiões aí que pregam sobre a ressurreição da carne. Só, irmãos, que a ressurreição da carne é verdade. Só que ela não sobe aos céus. A ressurreição da carne não subirá ao céu nunca. Nunca. Por quê? Porque essas pessoas que ressuscitaram na carne novamente, com seus corpos carnais, elas vão padecer novamente, irmão. Elas vão para a sepultura. Elas vão morrer novamente. Aí, quando houver, irmãos, o arrebatamento da igreja do Senhor, esses corpos, irmãos, mesmo que morreram na carne, e eles ressuscitaram na carne, como eles são de Deus, porque morreram em Cristo Jesus, eles novamente serão ressuscitados. Mas aí, meu irmão, minha irmã, já não é mais num corpo carnal. Já não é a ressurreição da carne mais. Aí chama-se ressurreição do corpo em glória. Você entendeu, irmão? Não é uma ressurreição da carne, é ressurreição do corpo em glória. Aí você pergunta, mas pregador, então me explique. Aí eu explico para você, irmãos, o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto, irmãos, e no terceiro dia ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, aquele corpo dele que estava, né, da carne, porque ele veio nascido de Virgem Maria, então ele nasceu igual nós, em carne, para que o homem acreditasse em Deus, porque o homem não acreditava mais em Deus, e a violência e a maldade progrediu no mundo, né? Se desenvolveu, se multiplicou na terra. Então Jesus teve que vir nesse corpo de carne, irmãos, para mostrar ao homem que Deus existe e que Deus quer salvar até o mais vil pecador, desde que ele se arrependa. O homem precisa de arrependimento, irmão, para salvação. Ele precisa se arrepender. Então, meus irmãos, essa ressurreição carnal, ela não sobe aos céus. A que sobe aos céus é a ressurreição do corpo espiritual de glória. Aí eu estou citando aqui, né, o exemplo de Jesus Cristo, que ele ressuscitou, irmãos, e o corpo dele foi transformado num corpo espiritual de glória. Tanto é que ele já, depois de ressuscitado, ele andava com os discípulos já, irmãos, mas era em espírito e em verdade. Ele não andava mais num corpo carnal, tanto é que ele simplesmente aparecia. Jesus, ele aparecia, porque o nosso corpo, irmão, em glória, ele é invisível, assim como Deus é invisível, assim como os anjos do Senhor são invisíveis, assim como Jesus é invisível, nós também seremos invisíveis, porque nós não vamos ter mais esse corpo carnal, irmãos. Nosso corpo, morrendo em Cristo, teremos corpos de glórias, igual de Jesus Cristo. Aí o que eu quero dizer para os irmãos é que Jesus Cristo, irmãos, quando ele morreu, veja bem, a alma do Senhor Jesus Cristo, prestem bastante atenção. Jesus
quando morreu na cruz do Calvário, ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Veja bem, ele entregou o espírito dele a Deus. Aí você pergunta: e a alma? Porque muitas pessoas, irmãos, têm muita dúvida de falar sobre alma e espírito. Aí, meu irmão, quando foi que Jesus Cristo subiu com o ladrão até o paraíso? Você pode observar que quando aquele ladrão se arrependeu, ele disse: Senhor, quando entrarem no teu reino, ó, ele falou em reino, veja bem, ó o que foi que Jesus respondeu. Veja bem, o ladrão falou em reino. Quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Olha só o que foi que Jesus Cristo respondeu para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque aquele ladrão, irmão, se arrependeu. Você pode se arrepender até na hora da morte. Agora só tem um detalhe, irmão. O arrependimento é dado por Deus. Vai depender, irmão, se realmente teu coração está preparado para receber o céu de glória. Vai depender disto. Porque o arrependimento é dado por Deus. Por isso que nós temos que ter um coração, irmãos, voltados para o bem. Se você tem um coração voltado para o bem, é lógico que você será salvo. É lógico que você será salvo. Por quê? Porque o teu coração do bem não vai negar a Cristo. Nunca. Tem gente até que diz assim: poxa, Deus não quer só o coração, Deus não é açougueiro. Tem muita gente falando essas coisas, que é até pecado, irmão, falar isso. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, é que você tendo um coração bom, você jamais vai negar a Cristo. Jamais. Se você também tiver um coração bom, você não vai matar o teu irmão. Se você também tiver um coração bom, você não vai adulterar. Você não vai fazer nada de errado, se teu coração for bom. Agora, teu coração, irmão, ele só fica bom de verdade quando você confirma tudo isto. É preciso a nossa boca, irmão, confirmar, e o nosso coração crer para a justiça. Tem isso também. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Foi o que aconteceu, irmão, ali também com Zaqueu, né? Eu sempre gosto também de colocar o nome de Zaqueu para você entender melhor as coisas de Deus, para você encaixar, para você dizer assim: agora que eu estou entendendo. Porque você sabe, irmãos, que Zaqueu, além de ter confessado Jesus, como seu Salvador, ele creu para a justiça. Aí que justiça? Ele foi justo, né, irmãos? Ele dividiu aquilo que tinha com quem não tinha, e ele reconheceu o seu erro também, né? Ele havia enganado muita gente, né? Defraudou. Aí ele disse ao Senhor Jesus: Senhor, e eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu defraudei do meu irmão. Aí Jesus olhou para ele e disse: olha, Zaqueu, hoje entrou salvação na tua casa, porque eu vejo que tu és um descendente de Abraão na fé. Porque ninguém faz isso, irmão. Você tem que ser descendente de Abraão na fé para você poder fazer isso que Zaqueu fez. Você entendeu? Aí você pergunta: mas pregador, e que casa é essa? Porque muitas pessoas ficam dizendo: é minha casa, mas eu tenho tantos filhos, eu tenho tantos netos morando comigo, é a minha casa. Será que são todos eles que serão salvos, irmãos? Jesus está falando, irmãos, a casa. Hoje entrou salvação na tua casa. Que casa é essa? É o coração, irmão.
Você pode observar, irmão, se você ainda não sentiu isto, ó, você tem que sentir. O coração do homem, irmãos, ele pode ser arrombado a qualquer momento pelo Satanás. Satanás é arrombador de portas. A porta, a casa, é o coração. Ele arromba e faz morada. Agora, você pergunta, mas por que ele faz isso? Porque, irmãos, a pessoa nega Jesus Cristo. Nós não podemos negar. Nós não podemos negar. Esse é o maior defeito da humanidade, de negar o nome de Cristo. Porque, irmão, senão ele vai se tornar uma casa da maldade. Porque Satanás, ele arromba a casa de quem não tem Deus, de quem não quer Deus, de quem não quer fazer a vontade de Deus. Ele é arrombador de portas. Aí, irmãos, ele trabalha de que maneira? Ele não trabalha só em praticar, ele trabalha também em pensamentos. Ele trabalha também em aconselhamentos, né? O Satanás, ele aconselha muita gente a seguir ele. É porque você não observou. O Satanás entra numa pessoa, aí ele diz que é fulano de tal, que é São João, que é São Pedro, que é Maria, que é José, que é fulano, que é ciclano. Aí ele pega, como ele é blasfemador, o Satanás, ele é blasfemador, aí ele usa os homens de Deus, os nomes, né? Para as pessoas adorarem. E destaque, se você não tiver muito conhecimento bíblico, você vai adorar essas coisas achando que é de Deus e não é. Satanás está por detrás disto. Isso aí, irmãos, eu estou falando por causa do conhecimento que Deus me deu ao longo desses 30 anos de servindo a Deus, lendo Bíblia, jejuando, pregando, falando do amor de Deus, buscando sabedoria, tudo, para Deus me dar. Então, irmãos, é por isso que a palavra de Deus fala, né? Não farás para ti nenhuma imagem, nem que tenha em cima do céu. Ó. Por quê? Porque é Satanás que coloca as imagens. Você entendeu, irmão? É muito profundo, irmão. Olha, o que eu sei, irmão, se todo mundo me ouvisse e as pessoas dessem crédito ao que eu falo, todas iam ser salvas, todas, não ia ficar nenhuma sem salvação, todas iam se salvar. Você já viu por que está escrito na Bíblia? Não farás para ti nenhuma imagem, nem que tenha em cima do céu, nem na terra e nem no mar. Não te curvarás a ela e nem darás a ela nenhum culto, porque eu sou o teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você está vendo aí, irmãos? Você está vendo aí, irmãos, como o negócio é forte? Aí por que, irmãos, que as pessoas estão adorando? Porque não conhecem a palavra de Deus. No momento que você conhecer e der crédito, você vai abandonar essa prática, porque você sabe que isso aí dá condenação. Você sabe que dá condenação, né? Então, irmãos, eu prego esta palavra é para salvar aqueles que creem em Jesus Cristo, que Jesus só faz o bem, Jesus não faz mal a ninguém. Aí, meu irmão, você, às vezes, eu converso com você e você diz assim, mas pregador, eu queria saber pelo menos aonde está pregador. Porque eu já preguei, irmão, mas aí você pode ser um novo que está vindo agora assistir os vídeos meus, né, para a glória do Senhor, que eu não tenho glória. Eu posso te dizer, irmãos, aonde é que está. João 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, somente Jesus Cristo, o mesmo que desceu de lá. Foi o mesmo que subiu, o único que subiu aos céus. E está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso.
Está lá em João 3,13. Se você também procurar, irmãos, na Bíblia, você vai achar também. Procure lá, porque eu não sei agora onde é que está, mas você pode chamar pela internet ou então ler na Bíblia. Nem Davi, irmão, subiu aos céus. Procure lá que você vai achar. Nem Davi subiu aos céus. Eu falo, irmão, dos céus onde Jesus está. Céu de glória. Não é no paraíso. O paraíso é um lugar de descanso da alma. E aí, meus irmãos, a gente está aguardando, irmãos, o arrebatamento, porque foi lá, quando Deus falou com Daniel, que no dia que viesse buscar ele, não só ele, mas a toda a turma do Senhor, que morreram em Cristo, que morreram em Deus, eles estão vindo lá do paraíso. Que eu creio, irmãos, que o paraíso é o terceiro céu. Mas não é o céu de glória, onde habita Jesus Cristo. É um lugar onde há descanso para a alma. Porque só a alma, irmão, não poderá chegar até o céu onde habita Jesus. Tem que ir corpo, alma e espírito. Você entendeu? Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, quando subiu aos céus, irmãos, ele foi com corpo, alma e espírito. E por isso que ele recebeu o corpo de glória. Porque ele subiu aos céus e foi morar com Deus, com o Pai. Ele está ao lado do Pai Todo-Poderoso, lá nos céus. E ele está com um corpo de glória, irmãos. Aí você pergunta, não, mas ele não subiu com o ladrão que se arrependeu na hora da morte? Ele esteve lá, irmãos, com a sua alma ao lado do ladrão e desceu aos infernos. A alma de Jesus foi quem desceu ao inferno e tomou a chave da morte e do inferno que estava com Satanás. Você entendeu, irmão? A alma de Jesus foi lá e tomou a chave da morte e do inferno que estava em poder de Satanás. Jesus tomou. Hoje quem tem essa chave é Jesus Cristo, que ele tem a chave da morte e do inferno. Quem tem essa chave é Jesus Cristo. Pode olhar lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18 e 19. É Jesus que tem essa chave. Quem tem? É ele. Aí, meus irmãos, você pode observar. Se você tiver uma boa lembrança da palavra de Deus, quando você lê ela, e você recebe ela ao ponto de ter tanta fé, de colocar essa fé no coração e ficar ali, cravado no teu coração, a fé em Cristo Jesus, você vai lembrar desta palavra. Por que que os homens de Deus que morreram em Cristo, eles estão perguntando ao Senhor Jesus, até quando, Senhor, tu vingarás o nosso sangue que foi derramado na terra? Você está entendendo, irmãos? Por que que eles estão perguntando? Porque eles não se vingaram de nada, irmão. Eles morreram aí que nem morre um cabrito, né? Uma ovelha, quando ela é levada ao matadouro. Assim mesmo o povo de Deus morreu, irmão. Não revidou, não puxou arma, não puxou pau para matar ninguém. Não, simplesmente eles morreram que nem uma ovelha. Ali foram mortos. Aí eles estão pedindo vingança, porque quem é o vingador? A Bíblia diz que só temos um vingador, que é Deus, em Cristo. É Ele quem vai vingar, irmãos, mas não é agora. É só depois da morte. É por isso que nós temos uma direção depois da morte. Ou o paraíso para quem morre em Cristo, ou o inferno para quem morre praticando maldades, irmãos. Pode ser qualquer tipo de maldade, não provém de Deus, aí não entra no céu. Aí vai para o inferno. São esses dois lugares iniciais que a nossa alma pode cair. É no paraíso ou no inferno, um dos dois lugares. Agora,
Quem está no paraíso, preste bastante atenção agora. Quem está no paraíso, vai haver o arrebatamento a qualquer momento da igreja do Senhor. E os que estão no paraíso vão para os céus. Veja bem, os que estão no paraíso não vão passar mais por tormento nenhum na terra e nem em lugar nenhum. Eles serão levados ao céu de glória. Que corpos são esses? São corpos de glórias que vão subir ao céu depois, né? Na hora do arrebatamento. Esses corpos que estão no paraíso, eles vão passar pela sepultura para receberem um corpo de glória para poder subir ao céu. A mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo não aconteceu dessa forma. Primeiro ele foi para o paraíso com aquele ladrão, né? Ele salvou, aquele ladrão está salvo. Agora, no arrebatamento, todas as almas que estão no paraíso, elas vão subirem aos céus em corpos de glória, não é corpos carnais, em corpos de glória, igual Jesus Cristo, mas no dia do arrebatamento. Por isso que só quem subiu ao céu até hoje foi Jesus Cristo, ninguém mais. Por quê? Porque no arrebatamento, as almas que estão no paraíso, elas descerão até o cemitério ou até onde o corpo estiver, e esse corpo será transformado em corpos de glória, para poder subir ao céu. Você entendeu? Outro detalhe, no arrebatamento, só quem vai subir para o céu de glória são os que morreram em Cristo e os que estão vivendo para Cristo de verdade, irmão. Porque ainda tem esse problema. Para subir ao céu de glória tem que viver, irmãos, em santificação, sem a qual ninguém vê o reino de Deus. Temos que viver em santificação. Sem a santificação ninguém vê o reino de Deus. Está escrito. Agora você pergunta, mas aí, pregador, e os que estão no inferno? Os que estão no inferno, irmãos, após o arrebatamento da igreja do Senhor, eles vão ter que esperar 1 milênio, 1000 anos, para serem julgados. Você entendeu, irmão? O privilégio é de quem morre em Cristo e de quem está vivendo para Cristo, porque eles vão ter que morrer nesse corpo carnal, ou então será transformado, vai ter que ter essa morte também carnal, não tem como. Nossa carne, ela não entra no reino do céu, então ela tem que morrer para poder subir. Você está entendendo? A carne tem que morrer para poder subir. Ela morrendo, ela é automaticamente, por Deus, em espírito, transformada em corpos de glória para poder subir ao céu. Então o arrebatamento, irmão, só vai quem está no paraíso. Quem está no inferno vai ter que esperar 1000 anos, que é o milênio de Cristo. Vai ter que esperar 1000 anos para poder Jesus descer e julgar os que estão no inferno. Agora é necessário eu falar, irmãos, porque às vezes a gente fala, a gente está contando uma situação e aí é obrigado às vezes falar de outras situações para as pessoas entenderem melhor como é que funciona, né? Porque se você não comentar todas essas coisas, você não vai entender, aí você vai achar, não, mas ele pregou noutra pregação que aconteceu isso, mas é porque, irmão, se a gente não contar todas as histórias para você chegar até o juízo do inferno, né, o julgamento do inferno, que é o juízo final, vocês não vão entender. Porque quando houver o arrebatamento, irmão, da igreja do Senhor, acontecerá 2 coisas muito importantes antes. É por isso que às vezes a gente fala de uma coisa e é necessário falar de outras para que você, na outra pregação, não diga, olha, mas ele esqueceu de... Porque na outra pregação ele falou isso. Então, muitas vezes a gente tem que emendar, irmãos, as coisas para vocês entenderem como será o final. Sobre o paraíso é isto que vai acontecer. Sobre o paraíso. As almas que estão lá, que os homens, os anjos, já viraram... Eles são praticamente anjos lá. Eles estão lá, as almas deles. As almas. Estão lá no paraíso, as almas.
Então eles estão dizendo: Senhor, até quando tu vingarás o nosso sangue que foi derramado na terra? Até quando tu vingarás o nosso sangue? Estão pedindo vingança. Você está entendendo, irmão? Porque a Bíblia diz que Deus fará vingança de todos aqueles que praticaram o mal. Deus vai se vingar. Aí o que acontece? O que foi que Jesus disse para eles, para as almas daqueles que já morreram, estão lá no paraíso? Morreram em Cristo, eles estão vivendo uma vida tranquila lá, estão em paz. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem choro, não tem nada. Só que eles estão dizendo para Jesus: Senhor, até quando tu vingarás o nosso sangue? Porque está escrito que Deus vai vingar, está escrito. Aí eles pegaram e falaram para Jesus: Senhor, até quando tu vingarás o nosso sangue? Aí o que foi que Jesus disse para ele? Até que se complete o número dos meus conservos e irmãos, que ainda vão morrer que nem vocês morreram. Tem que se completar, irmãos. É por isso que Jesus ainda não veio. Que uma das partes mais fundamentais, irmãos, é isto. Todo mundo prega que é por causa de guerra, que é por causa disso, que é por causa das águas do mar, por causa dos sinais no sol, nas estrelas, na lua, na terra, no homem. Todo mundo está pregando isso. E está escrito. Está escrito. Mas o principal, irmãos, que nós temos que abordar para os nossos irmãos aqui na terra, é de que tem que se completar primeiramente os servos e conservos do Senhor, que ainda vão morrer que nem eles lá, ó, lá no paraíso. É eles que estão pedindo por vingança, porque está escrito. Eles estão pedindo o que está escrito. Aí Jesus foi e disse: até que se complete o número dos meus servos e conservos que ainda vão morrer que nem vocês morreram. De que forma que eles morreram, irmãos? Aí você sabe, né, que mataram os homens de Deus, os profetas, mataram os discípulos, mataram Estevão, mataram outros e outros, milhões, eu creio que milhões de homens de Deus foram mortos neste mundo. E eles estão esperando, irmãos, completar o número dos que ainda vão morrer que nem eles morreram. Você está entendendo, irmão? E aí, meu irmão, vá observando isso, que eu vou colocar aqui alguma coisa no meu vídeo para você também observar o capítulo e o versículo, tá bom? Para você examinar as escrituras, porque vocês vão obter nelas a salvação, disse Jesus. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que me testificam. Então eu vou colocar aqui, irmãos, um vídeo pequeno, muito pequeno, é rápido, só para você observar o capítulo e o versículo. Aleluia. Você vai observar o capítulo e o versículo da palavra do Senhor para você meditar, irmãos. Aleluia. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vocês viram aí, irmãos? É pequeno. É capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11. Mas deixa eu ver aqui, irmãos, se tem outra passagem para você tudo observar, né, irmão? Porque a gente, irmãos... não tem não, mas ouça esse hino e já eu volto. Só para você observar, irmão, que o negócio não é como a gente pensa, não. Fica na paz, já eu volto. Caminhando pelo vale escuro, sem forças para poder seguir as lutas desta vida terrena, tentavam me fazer cair, mas olhei para o alto monte, onde a luz começou a brilhar, e a destra do Deus Todo-Poderoso
círculo de oração se une, de joelhos tocando o chão. As lágrimas clamam ao Mestre, pedindo a santa unção. O fogo do céu vai descendo, renovando cada coração. E a igreja reunida da glória, recebendo a libertação. Rosa de Saron, és o lírio dos vales, a flor do meu jardim. Jesus maravilhoso e bendito, cuida sempre sim de mim. Se a noite for longa e escura, o choro até pode durar, mas a linda alvorada da vitória com certeza vai chegar. Olhamos para o céu azulado, pois breve o noivo virá. A igreja que foi remida, para sempre no céu cantará. Não haverá mais tristeza, nem pranto, nem dor, nem aflição. Estaremos com Cristo na glória, entoando a canção de Sião. Rosa de Saron, és o lírio dos vales, a flor do meu jardim. Jesus maravilhoso e bendito, cuida sempre sim de mim. Se a noite for longa e escura, o choro até pode durar, mas a linda alvorada da vitória com certeza vai chegar. Aleluia, irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor para sempre. Então, meus irmãos, eu creio que a única coisa, irmãos, que está faltando é se completar o número de servos e conservos de Deus que ainda vão morrer, que nem os que estão perguntando do Senhor até quando ele vingará o sangue que foi derramado na terra deles. Esse, irmãos, é o último acontecimento para a vinda de Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. Porque eles estão esperando, irmãos, eles estão perguntando isso porque eles estão esperando irem ao céu de glória. Eles estão esperando, irmãos, ressuscitarem num corpo de glória, não é num corpo de carne. Eles querem ressuscitar num corpo de glória para subirem aos céus de glória, assim como subiu Jesus Cristo, que ele foi o único que subiu ao céu de glória, foi Jesus Cristo. E nós vamos também, irmãos, esperar este dia, se caso nós morrermos antes do arrebatamento, nós vamos esperar a vingança de Cristo, para que a gente possa subir também com este corpo de glória para o céu de glória. Vocês entenderam, irmãos? Então, irmãos, e com relação aos que vão ter que morrer, irmãos, vocês viram quando eu coloquei aquela partícula, né, do Apocalipse 12, 11, né, que os homens de Deus morrerão. Vocês entenderam? Vão ter que morrer. E não vão ter que amar essas vidas. O povo de Deus não pode amar essas vidas carnais. É um erro, irmãos, é um pecado. Você amar essa vida carnal, você não pode amar essa vida carnal. O próprio Jesus falou, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, isso não vem do Pai. Então você não pode amar, irmão, o corpo carnal. Você está vendo aí, irmão, como o negócio é forte? Agora, por que você não quer acreditar nisso? Porque você não quer viver em espírito. Os que estão vivendo em espírito, irmãos, estão conscientes que a carne jamais subirá ao céu, jamais. Porque muitos interpretam que a carne vai subir ao céu. A carne nunca subirá ao céu. Jesus ressuscitou homens na carne, mas eles morreram de novo. E as almas deles estão no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor. Tá certo, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, eu vou colocar aqui, irmãos, novamente, para vocês entenderem. Vou colocar aqui novamente para vocês entenderem, né? E aí eu já encerro, né? Abençoando a todos vocês no mundo inteiro, né? Povo do mundo inteiro que assiste meus vídeos, irmãos. Deus está fazendo um grande reboliço na vida de vocês e já levando muitos para o paraíso. Já tem muita gente, irmãos, que eu prego lá no mundo, né? Lá nos outros países, no Oriente Médio, na Ásia, em muitos países que já estão morrendo e já estão no paraíso. O povo que permaneceu firme nos caminhos do Senhor e sabe que a morte carnal, Deus está falando que muitos vão morrer e nós não podemos nem amar essa vida carnal, nós não podemos amar, irmãos. É por isso que muitos já estão indo para o paraíso, aguardando agora o arrebatamento da igreja do Senhor. Vamos aqui para ouvir a mensagem. E você vai só meditar. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não... Apocalipse, irmão, 12, versículo 11, essa palavra aí está falando. Só para você meditar, para não esquecer, tá bom, irmão? Fica na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.